Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos gravar agora a segunda parte da aula de O Livro dos Espíritos desse sábado, dia 22 de agosto de 2020, às 14h30. Livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 7, que é Retorno à Vida Corporal. E estamos vendo o item 8, o último item, que é Esquecimento do Passado. Estudamos a questão 392 e 393. E agora estudaremos a questão 394. Ainda na 393, uma parte final, um comentário do Kardec está assim: em nossas existências anteriores temos, entretanto, a intuição, temos uma tendência instintiva e uma intuição daquilo que fomos e fizemos em vidas anteriores. Não temos a lembrança, mas alguma reminiscência, alguma coisa fica. Na questão 394 é uma pergunta bem longa, me permitam a leitura dela, ela é, acho que a mais longa das 1019 aí. Nos mundos mais adiantados que o nosso, onde não existem todas as nossas necessidades físicas e as nossas enfermidades, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? A felicidade em geral é relativa, sentimos-la por comparação com um estado menos feliz. Como, em suma, alguns desses mundos, embora melhores que o nosso, não chegaram ao estado de perfeição, os homens que o habitam devem ter motivos de aborrecimento a seu modo. Entre nós, o rico, ainda que não sofra a angústia das necessidades materiais como o pobre, não está menos sujeito a tribulações que lhe amarguram a vida. Ora, pergunto se, na sua posição, os habitantes desses mundos não se sentem tão infelizes quanto nós e não lastimam a própria sorte, já que não têm a lembrança de uma existência inferior para comparação. Aqui o Espírito Verdade responde assim: olha, vamos dar duas respostas. Você está falando de que mundo superior, Se nós estivermos falando de mundos superiores, mas não muito superiores que o nosso, mundo de regeneração, onde o bem já supera o mal, mas ainda temos algumas coisas negativas em menor número. Claro que o mundo de provas e expiações, que é o nosso, a diferença, aliás, entre o mundo de provas e expiações é que aqui o mal ainda supera o bem, e no mundo de regeneração o bem supera o mal, mas existe o bem e o mal nos dois. Nesse tipo de mundo é provável, sim, que haja pessoas infelizes. Falou, puxa, a coisa não está tão boa, devia estar melhor, porque não tem a comparação com a vida anterior. Vou dar um exemplo. A gente, quando está vivendo uma situação da pandemia, qualquer coisa atual, a gente não fica assim: ah, mas está muito bom, nossa. E quando a gente morava nas cavernas, quando a expectativa de vida era 30 anos, quando a gente tinha que sair correndo dos predadores, nossa, agora está uma maravilha. Quer dizer, a gente teve uma vida muito mais difícil, no mundo primitivo, mas a gente reclama ainda assim das coisas atuais. Então, nesses mundos superiores, mas não tanto, vai ter esse tipo de reclamação. Mas, aí o Espírito Verdade responde: se estivermos falando de mundos realmente de grande progresso, aí não, aí os espíritos já têm plena consciência e não vão se infelicitar por isso. A questão agora ainda na 394 tem um comentário que eu quero chamar a atenção de algumas coisas. Não há no esquecimento dessas existências passadas, sobretudo quando foram penosas, alguma coisa de providencial onde se revela a sabedoria divina? É uma pergunta no comentário, ou seja, não é providencial a gente esquecer? O Kardec fala, é lógico que é. Se eu me lembrasse que eu matei meu filho ou vice-versa, como a gente ia conviver? Se eu me lembrasse que eu fui um crápula em vidas anteriores, cometi inúmeros delitos, prejudiquei muitas pessoas, isso ia pesar demais na minha consciência, não é? Portanto, é uma bênção eu não me lembrar disso, Também o contrário, imagine que a gente lembre que foi uma pessoa com muito poder, foi um rei, foi uma pessoa que as pessoas respeitavam, temiam. Isso pode exaltar o nosso orgulho, A gente ia falar assim, mas você sabe quem eu fui na encarnação anterior, Essas idiotices da nossa
atual situação evolutiva ainda, né? Somos muito inferiores. Temos uma voz da consciência instintiva que nos dá pistas de quem nós fomos, né? Mas a afirmação aqui, ó, é quase sempre uma felicidade que um véu seja lançado sobre ele, esse passado. Seria muito mais difícil se não fosse. Bom, a questão 395, Kardec pergunta: podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? E a resposta é nem sempre. Algumas pessoas vão ter algumas informações quando for útil, quando for necessário, mas, como já bem explanado anteriormente, quase sempre é inútil, quase sempre é prejudicial. Quando ele fala das pistas, me permita um exemplo pessoal. Eu contei isso, né, na aula passada sobre uma reminiscência do passado, de um local, e era ligado à igreja, como vocês perceberam. Mas eu queria complementar essa minha reminiscência do passado. Como eu disse também na aula de hoje, eu dirijo reuniões mediúnicas e não são raras as vezes, eu acho que mais de 10 ao longo dos anos, em que espíritos se manifestam. Isso foi com médiuns diferentes, em reuniões diferentes, tá? Com um espaçamento grande entre uma reunião e outra, que espíritos se manifestam e me reconhecem como alguém da igreja. Que falam, mas você aqui, o que você está fazendo aqui junto com os espíritas, né? Às vezes alguns padres que estavam ligados a mim, né, no passado. Então, como isso foi, assim, muitas vezes, eu tenho a certeza de que eu estive ligado à igreja, uma encarnação, mais, não sei, né? Mas não me importa, né? Os espíritos me identificaram, a, a própria lembrança, né, de alguns locais, mas realmente eu não busco esse tipo de informação. Só para ver que a gente pode ter alguma revelação desse tipo, o importante é que a gente não se preocupe com elas. Ah, se fui ligado à igreja, o que eu fiz de bom, legal, o que eu fiz de ruim, eu devo ter pedido algumas coisas aqui para consertar, e é isso que importa, é o presente, é o que nós temos que fazer agora. Ah, mas eu quero saber o que eu errei. Ah, não vai adiantar nada, né? Preciso acertar agora, esse que é o importante. Saber o que fiz de errado no passado não contribuirá, com certeza. Aí tem as pistas, né? Se eu tenho a oportunidade de, através da palavra, conscientizar pessoas, provavelmente, através da palavra eu desencaminhei pessoas. São pistas, né? Não quer dizer que tenha sido exatamente isso. Então, isso está dito aqui, né, nesse trecho do capítulo, de que nós não vamos nos lembrar, mas saberemos mais ou menos. Vou contar uma história rápida também de um companheiro que diz que nunca fumou nessa vida, né, não teve, mas ele está com um problema de saúde por conta, como se ele tivesse fumado a vida toda, e ele não fumou. Aí ele diz assim, dizia que quando chegava perto de alguém que acendia um charuto, por exemplo, ele sentia vontade. Ele falou, então nessa vida nunca fumei, não tive isso na minha história, mas possivelmente essa doença tem um desencadeador em vidas anteriores. E essa vontade que ele sentia, de alguma maneira, é um indicador disso. A questão 396. Algumas pessoas creem ter a vaga lembrança de um passado desconhecido, vislumbrado como uma imagem fugitiva de um sonho que em vão se preocupa deter. Essa ideia não seria uma ilusão? Tem pessoas que chegam e afirmam, né? No atendimento fraterno da casa a gente vê muito isso. Não, porque eu me lembro da minha vida passada, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui isso, fui aquilo. A gente, daqui a resposta é bem clara. Cuidado, cuidado. Mesmo aquilo que eu posso ver um filme se desenrolando na minha frente, ter essa, entre aspas, certeza de que aquilo aconteceu, não é bem assim. É como os sonhos, nós temos, né, o estudo dentro da doutrina sobre os sonhos.
Eu vou ao mundo espiritual, por exemplo, um desdobramento, vivo uma experiência. A hora que eu volto para o corpo, eu lembro de uma história e falo, foi isso que aconteceu. Não é bem assim. O meu cérebro material não participou daquela experiência, então ele vai também funcionar como um véu, e nesse sentido eu posso me lembrar parcialmente, não, mas eu tenho certeza. Não é bem assim. Das vidas anteriores, a mesma coisa. Posso me lembrar de uma cena, mas não quer dizer que essa cena aconteceu exatamente daquela maneira. É o que, né, o nosso cérebro conseguiu reter ali. Então, a pergunta tem a seguinte resposta: às vezes é real, às vezes não passa de uma ilusão. E eu estou dizendo que na maioria das vezes é um misto de realidade com uma ilusão. Tá bom? Vamos parar essa parte por aqui.